Glória a Deus. Eu venho aqui nessa tarde compartilhar com você. Por que choras? Essa é a palavra de Deus para você nessa tarde. A pergunta do Senhor, por que choras? Talvez você diga assim, que pergunta indiscreta. Estou aqui passando minha ajuda, estou chorando, vem perguntar por que eu choro. Por que eu choro? Por que choras? Essa foi uma das perguntas que Jesus fez, em especial a Maria. Maria de Magdala, e que vulgarmente chama Maria Madalena, mas ela não era, o nome dela não era Madalena. Era Maria, que era de Magdala, da cidade de Magdala. Então, o Senhor Jesus, quando ela fez algo maravilhoso, quando Jesus morreu e que ela foi para a sepultura, e lá ela teve atitudes humanas e ao mesmo tempo a fé e o amor estavam tão juntos que ela fez coisas que talvez ela não se deu conta no momento. Mas o amor, movido pelo amor, pela intimidade, pela confiança, pelo que ela conhecia desse poder de Deus, a fez ir. Não estava conformada que ele tinha morrido. E aí ela foi no domingo de manhã, no domingo não, primeiro dia da semana, que o nome não era domingo. No primeiro dia da semana, bem cedinho, ela foi para lá. E ali ela ficou. E ali ela ficou passando 1001 pensamentos, sentimentos. Ali estava ela sofrendo, ali estava ela chorando, ali estava ela angustiada, ali estava ela totalmente ligada com Deus, não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa ela sabia, que o amava suficientemente para fazer qualquer coisa que fosse possível que pudesse trazer seu Senhor de volta. Mas o nome está dizendo Senhor, o Senhor, ele não ia precisar de ninguém que trouxesse ele de volta, além de quem poderia trazê-lo de volta, que era o Deus Pai. Na terra não teria ninguém que faria ele voltar, não pela sua força, mas pelos milagres, pela proposta de vida que ele veio trazer e de que ele, como Deus, tinha para nós. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 20, ele diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ela não se conformou de maneira nenhuma. Ela já tinha ouvido ou visto que Jesus tinha ressuscitado o filho de Naim, que já tinha ressuscitado Lázaro. E o de Lázaro já tinha 4 dias. Mas também quando ela viu Jesus, soube que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Então ela tinha conteúdo suficiente, de fé suficiente para crer que aquele que ressuscitava os outros, será que tinha acabado o poder dele de ressuscitar também? De ser ressuscitado? Será que ele seria vencido pela morte? Será que a morte se uniu naquela hora? Foi vencida ali no filho da viúva de Naim, foi vencido ali em Lázaro, que já tinha 4 dias, e agora eram 3 dias, era o terceiro dia. O seu Senhor agora não tinha esse poder, esse senhorio todo, não tinha esse cacife todo, não tinha essa autoridade toda. Ia ficar nisso. Ela não se conformou. Ela foi atrás do seu Senhor e ali chorando, um sentimento profundo. Choro não é sentimentalismo. Choro faz parte das emoções que Deus fez na vida da gente. São maneiras de expressarmos amor, alegria, tristeza, dor, revolta, ânimo, enfim. São sentimentos que Deus fez preciosos para nós. Junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
Primeiro os anjos perguntou por que ela estava chorando. Então, num momento de dor, de aflição, de dificuldade que você está passando, talvez você ache incoerente alguém usado por Deus perguntar por que está chorando. Às vezes alguém nem sabe que você está passando lutas, dificuldade, angústia, chorando por dentro, sofrendo, chorando mesmo por fora, demonstrando choro por fora. E ali alguém pergunta por que está chorando? Alguém usado por Deus. Ali foram os anjos. Deus está dizendo assim, você está chorando por uma coisa que já venceu? Você está chorando sem saber, porque você não sabe. Você está chorando pensando que ele continua acabado, todo ferido, todo aberto, todo cheio de sangue, com hemorragia. Você está pensando, você está chorando por causa de quê mesmo, hein? Você não conheceu o poder dele ressuscitando os outros, curando, libertando, expulsando demônios, mas você não conheceu ele ainda. Não conheceu o poder dele que fez ele ressuscitar. O poder de ressurreição estava na vida dele para trazê-lo de volta com toda a força. Quando ele veio, voltou da ressurreição, que fora ressuscitado pelo poder de Deus, ele não veio com nenhuma mancha a não ser a cicatriz de que ele havia sido quem ele foi. Que ele foi crucificado por nosso pecado. É o único homem na terra, o único ser humano no céu e na terra que teve e que tem as mãos e os pés furados e o lado. A prova, o sinal. Ali Deus não ia tirar aquela cicatriz que ele alcançou para nos comprar, para derramar a vida dele, acabar com a vida dele por nós. Então aquela marca tem que ter. A marca que distingue ele de qualquer um Deus, de qualquer um mortal, de qualquer um que morreu por ter morrido. Ele morreu para nos salvar. Ele é a vida que morreu e voltou a viver. Com todo o poder e glória, e tem a chave do inferno e a chave do céu. Ele tem poder para colocar alguém no inferno, com corpo e alma, assim também no céu. Ele é o Todo-Poderoso, ele é magnânimo, magnífico, maravilhoso. Maravilhoso. E aí depois o anjo disse assim, disse ela, eles perguntaram, por que chora? Por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei para onde o puseram. Tudo que ela queria estar perto dele, mesmo nem que fosse morto, mas estava ali perto dele. Só que ela não sabia que ele ia voltar. Ele não ia continuar lá, que lá não era o lugar dele. Lá foi um lugar de passagem que ele teve que ficar durante o tempo que ele teria que cumprir, vencendo, fazendo tudo que ele teria que fazer, pagando o preço ali, ou seja, lutando. Teve uma guerra espiritual ali naquele tempo, terrível, aonde ele se revelou aos inimigos, aos demônios, aos espíritos imundos. Olha, eu sou aquele que, embora vim na forma humana, eu sou aquele que te fez. Eu sou aquele que é Senhor. Eu sou aquele que é maior. Eu sou aquele que mandei os querubins te derrubar lá quando você se rebelou lá no céu, que queria ser mais do que Deus. Eu sou ele. Aquele que você pensou que poderia ser maior do que ele. Ó, sou eu. Eu voltei a viver. Não pense que porque eu vim na forma humana, que eu era tão frágil, tão sem poder para ser ressuscitado como os mortais. Mas por causa dele eu estou aqui e tenho esse corpo de volta, primeiro porque eu sou Deus e segundo que eu conquistei esse direito de Senhor e Salvador. E por isso eu estou aqui, porque não tive pecado, eu tomei o pecado deles, mas estou aqui trazendo vitória, responsabilidade e compromisso. Então por que você está chorando? Por que você está chorando aí na sua casa? Por que está chorando, pai? Por que está chorando, mãe? Por que está chorando, filha? Por que está chorando, esposa? Por que está chorando, esposo? Por que está chorando você, mendigo? Por que está chorando você que está desempregado? Por que choras? Você que está no hospital, na UTI, está com seus amados entubados, já em estado de decomposição. Por que estás? Por que choras? Por que choras? Primeiro o Senhor mandou o anjo
Anjo não é maior do que Deus, mas é uma autoridade de Deus. Eles são enviados para cuidar daqueles que hão de herdar a vida eterna. E eles estavam ali para informar que ele não estava mais ali. Ali não era o lugar dele eterno. Ali foi um lugar dele passageiro de 3 dias, mas não era o lugar permanente do Senhor. A morte não é o lugar permanente do Senhor. Agora, ele tem a chave da morte, ele tem autoridade contra a morte. E aí, os anjos estavam vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Olha olha que autoridade. Olha que amizade os anjos tinham de obediência ao seu Deus. Estava ali no lugar onde ele estava. Uma à cabeceira e o outro aos seus pés. Os anjos estavam lá dando cobertura, servindo ao nosso Senhor, a serviço do Senhor. O que eles fizeram? Eles fizeram a parte deles, a tarefa deles de ministradores do Senhor, que assistem diante do Senhor, que ouve as ordens do Senhor em nosso favor. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Interessante, né? Mas não sabia que era Jesus. Ela conheceu Jesus de perto, foi agraciada com ele pelas curas, andou no ministério dele, ela ajudava a sustentar o ministério dele com suas fazendas, diz ali no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, fala disso, que as mulheres que foram libertas, os demônios foram expulsos de enfermidades e de demônios, elas depois de libertas e curadas amaram tanto esse homem Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Altíssimo, que elas acompanhavam ele para toda a caminhada, inclusive até no sepulcro. E elas sustentavam Jesus com suas fazendas. O ministério de Jesus foi sustentado por mulheres preciosas, valentes, que amavam ele. Na alegria, na tristeza, amava ele. E ali, quando ela viu, mas não sabia que era ele, ela disse, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Lá na época de Jesus, eu não sei agora em Israel, mas na época de Jesus, falar a palavra mulher não era pejorativo, não era para agredir, para desfazer, mulher, como hoje se usa muito, ei, mulher! Não, era uma palavra, uma maneira carinhosa de falar com a mulher, né? Era uma maneira carinhosa, respeitosa de tratar com a mulher. Jesus era respeitador e carinhoso. Peraí, ele ainda é. Eu estou falando quando ele estava fisicamente aqui na terra. Então, ele amava as mulheres, amava os homens, ele amava a sua criação, suas criaturas. Ele amava com amor de Deus, com amor de Pai, com amor de pureza, amor de santidade, um amor de verdade. Ele não tinha interesse em mulher alguma, nunca se interessou por mulher alguma, nunca se interessou por homem algum. Sexualmente ele não era doente, não era defeituoso, ele simplesmente não veio com essa função de reprodução sexual. Ele nasceu para ser Senhor e Salvador. A função dele era salvar a todos, amar a todos indistintamente. Ele não veio se envolver com homem nem mulher ao nível sentimental sexual. Não. Não se engane. E se você pensar mal dele, vai ficar para você mesmo. Que contra ele não tem poder nenhum. Porque ele sabe quem ele é, o que ele quer, o que ele veio fazer e para que ele veio fazer. Ele não depende da nossa opinião, do que a gente acha. E de muitas pessoas que ficam com malignidade dizendo que ele teve filho. Mentira, mentira. Isso é mentira. Isso é a maneira de querer mostrar porque ele veio em forma de homem, de ser humano, que ele era vulnerável a toda a malignidade. Se bem que ter filhos, não estou falando de malignidade de ser pai, no sentido de serem casados e ter uma família, isso não é malignidade. Mas no sentido vulgar, e cada um fica com um, fica com B, fica com C, tá com um, tá com outro, tá afim de um, tá afim de outro. Não, Jesus não era esse
esse prostituto não. Jesus não era prostituto, coisíssima nenhuma. Ele condena a prostituição. Ele condena o adultério e toda forma de imoralidade, de perversão sexual. Porque a pessoa gosta, não, ele condena. Mas Jesus, ele veio como Deus, santo, puro, que sabia o limite. Sabia que podia amar um homem, amar uma mulher com o amor de Deus, de irmão, para ser um irmão, para ele ser o irmão mais velho dessas pessoas. Porque ele não é irmão de todo mundo. Só passa a ser irmão de Jesus quem é filho dele, quem recebe o espírito de adoção que ele conquistou diante de Deus para nos dar. E a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de tornar-se filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E se crer não é só abrir a boca, eu creio. Esse crer com abrir da boca, com o coração, com toda atitude, renunciando tudo que não agrada a ele, entregando a vida a ele, vivendo para ele, por ele, com ele, em nome dele. Amém? E aqui então, disse-lhe a mulher, aí disse-lhe a mulher, por que choras? Que buscais? Ele não sabia de tudo isso. Deus não sabe porque você está chorando. Está chorando de raiva, está chorando porque brigou, está chorando porque está sem comer, está chorando porque se separou do marido, está chorando porque recebeu uma pedrada, está chorando porque foi traída, está chorando porque foi dispensada no emprego, está chorando porque não tem emprego, está chorando porque não tem o que comer, está chorando porque está com o seu doente lá e não tem como resolver, está chorando porque está em estado terminal, está chorando porque perdeu o seu ente querido. Todo tipo de choro. Então Jesus está perguntando através da minha boca, por que choras? Por que choras? E aí, ela pensando que ela cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Eu acho lindo isso. Ela era uma mulher limitada naquela época e mulheres não tinham tanta essas autoridades. Como que ela ia tirar o corpo de Jesus e carregar e ficar com Jesus morto? Para onde? Fazer o quê? Eu digo fazer o quê no sentido, botar Jesus dentro de casa, não podia, o morto já ia entrar em decomposição, mas e aí? E tantas outras coisas que envolvia uma pessoa morta. Disse-lhe Jesus, Maria, mulher, Jesus falou com ela, mulher, ela não entendeu profundamente. Mulher, podia ser qualquer uma pessoa que estava ali, que ela pensava que não conhecia ela. Falou mulher, por falar, porque era uma mulher. Mas Jesus vai e especificamente disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, que ele lhe dissera isso. Por que choras? Por que choras aí na sua cama? Por que choras que está angustiada que deu tudo errado, foi tirada do seu chamado, foi perseguida no seu emprego, no seu chamado, no seu ministério, tiraram você daquele cargo, por que choras? Jesus está te perguntando. Ele não sabe? Sabe. Mas por que ele perguntou? Porque ele tinha tanta intimidade com ela, ele era tão amigo dela, era tão amigo dele, que ela estava falando, ele estava indo na dor dela, ele estava sabendo o que ela estava sentindo, aquela dor da falta dele. Então ele disse, por que choras? Ou seja, eu estou aqui, não chore mais não. Eu não estou mais daquele jeito que estava sofrendo, que estava trazendo angústia para vocês, e que vocês ficaram daquele jeito e depois eu morri. Não, eu estou aqui, em carne e osso, vivo, com as marcas de que morri por vocês, mas voltei para vocês de novo. Estou aqui de novo, estou aqui cuidando de vocês. Não chore mais não. O seu problema tem jeito. Eu já tenho a patente, eu já tenho o documento que me autoriza, eu comprei você, eu tomei da mão do inimigo, das portas do inferno. Eu venci para você, eu venci o inimigo que vocês não podiam vencer. Mas está aqui, não chore não.
Tudo isso eu resolvo. Tudo isso está fazendo parte. Tinha que acontecer, tinha que eu permitir de propósito na sua vida. Mas agora estou lhe dizendo porque choras. Ou seja, o que ele queria era chamar a atenção. Chorando ela estava. Mas talvez ela pensasse que era alguém que não conhecia, não soubesse da história. Então, estava alheio e estava vendo a mulher chorar. Mas não sabia porque chora, porque acha que muita gente acha que mulher chora por tudo. Muito chorona, dengosa. Nem sempre é isso. O homem também chora. E nem sempre é por dengo. É por dor. Sofrimento, angústia, problemas dentro de casa. Jesus, por que choras? Eu vou contar uma experiência muito forte que eu tive há uns anos atrás. Eu fui fazer uma viagem, o Senhor me mandou ir para São Luís do Maranhão fazer um trabalho missionário lá, numa família conhecida. E ali, quando eu cheguei logo, foi mês de julho, quando eu cheguei, julho, perto de chegar para agosto, não, ainda não era agosto, era mês de julho, saindo junho para julho, coisa assim. E ali eu comecei, eu via aonde eu via meu irmão mais velho, Rui. Eu ficava me lembrando dele, eu gostava muito dele, a gente tinha muita amizade. E eu orava muito por ele, que ele conhecia o Evangelho, mas ele ainda não era um servo do Senhor. E humanamente falando, parece que ele nunca ia ser um servo do Senhor. Mas a Bíblia, Jesus fez aquela pergunta para Maria e eu digo para mim, por que choras? Assim, porque está com esse problema, eu resolvo a salvação da sua casa. E ali eu orava, e onde eu ia na rua, que meu irmão, minha cunhada, eles moram no centro lá de São Luís, no centro do centro, no centro mesmo. E ali eu, quando saía, que ia a algum lugar, ia na igreja ou ia visitar alguém, já estava lá há alguns dias, e aí eu saía quando eu saía, eu via a imagem do meu irmão, eu via alguém parecido com o meu irmão, eu via alguma coisa lembrar meu irmão, meu Deus, só estou me lembrando de Rui. Aí, Senhor, tem misericórdia, onde Rui estiver, meu Deus, tem misericórdia de Rui, salva Rui. E assim ia, e assim foram alguns dias, muitos dias. Aí quando foi um dia, uma missionária amiga do meu irmão, amiga da minha cunhada, a pastora Raionice, a pastora, a missionária e pastora Benedita, estava lá na casa da minha cunhada, do meu irmão, orando, que sempre estavam juntos lá orando, e ela foi lá em casa, lá na casa dos meus irmãos, da minha família, me visitar, me conhecer, e ali, quando ela estava conversando comigo, ela disse assim, pastora, eu disse, oi, Deus está me revelando que você vai passar uma angústia, uma dor, um vale muito apertado. Você vai passar uma luta muito grande, porém, vai ser curta. Eu disse, meu Deus, o que vem a ser? Fazia mais ou menos, ia fazer 4 anos e meio que meu pai tinha falecido. E aí, já tinha esse tempo todo que eu não via esse meu irmão Rui. E aí, então, quando penso que não, tá bom, mas ele lhe disse o que é? Não, só me disse que era uma angústia muito grande, que você vai passar um vale muito apertado, porém vai ser rápido. Tá. Nem associei nada de estar vendo meu irmão por ali, nem na realidade não era por ali, é onde eu ia, a imagem dele eu via, era o Espírito Santo me botando para orar por ele, interceder por ele. E aí eu orava, Senhor, salva Rui, a minha conversa era essa, salva Rui, dá livramento a Rui, salva Rui. Passou. Quando chegou em agosto, dia 8 de agosto, 9, ou foi 7 ou foi 8 de agosto, foi um dia antes do aniversário da minha sobrinha Vitória, da nossa sobrinha Vitória. Aí, Vitória acho que ia fazer 8 anos, eu não me lembro direito. Aí, quando eu voltei de uma campanha que tinha, eles foram para a igreja, que meu irmão era pastor e ela também, lá no bairro, e eu fui para outras igrejas fazer campanha, visto que eu estava lá, então eu saía para fazer campanha nas igrejas, que os pastores conhecidos e não conhecidos, pastores me convidavam para fazer campanha, era de dia, era de tarde, era de noite, então eu ia. Às vezes eu ia com meu sobrinho, Elias, e às vezes eu ia sozinha, os irmãos da igreja iam me buscar, as irmãs iam me buscar e eu ia. Ou eu ia de ônibus. E nisso aí, quando foi um dia que eu voltei, não me lembro que dia era, já estava encerrando as campanhas, estava muito cansada, o bairro que eu fui fazer campanha muito longe, estava muito cansada. E quando cheguei em casa, que ainda nem tinha entrado
Aí já era perto de 10 horas. Aí minha cunhada disse assim, cunhada, eu disse, oi, cunhada, a gente estava aqui orando e começou a interceder por lá por casa, que era na minha casa aqui na Bahia, Amélia Rodrigues. Minha mãe estava viva. E aí, cunhada, eu só sentia vontade de orar por mãe, que ela chamava minha mãe de mãe, a mãe dela tinha morrido, ela chamava minha mãe de mãe. E só orando por lá por casa, cunhada, sentindo muita angústia. Cunhada, eu chorei tanto, eu nunca chorei tanto por mãe, por lá por casa. Eu disse, misericórdia. Nisso aí ela disse, aí eu vi, aí viram na cabeceira da cama, da mesa, um Exu caveira e com a foice na mão, o espírito da morte. Aí eu disse assim, a gente ainda viu o espírito da morte aqui. E a gente continuou, quanto mais a gente orava e chorava, mais a gente chorava lá por casa. E misericórdia, vocês repreenderam quando viram o espírito da morte? Repreendemos. Aí eu estava muito cansada, disse, tá bom, já repreenderam, vou pro quarto dormir. Ele, gente, me desculpe, eu vou dormir. Estou muito cansada. E entrei. Fechei a porta do quarto e fui mudar minha roupa para ir dormir. Quando troquei de roupa, que deitei, sentei na cama, que deitei, o Espírito Santo falou assim, levante. Eu disse, Senhor, não vou levantar não, eu vou orar aqui mesmo. Senhor, me desculpa, eu não vou orar, eu não vou levantar, estou muito cansada, Senhor. Vou orar aqui, não vou descer não. Aí de novo ele disse assim, desça e vá orar. Eu disse, Senhor, eu estou cansada, Senhor. Eu não estou aguentando nem me ajoelhar, Senhor, eu estou cansada, eu vou ficar aqui, vou orar aqui em cima da cama. Aí de novo, eu tentei dormir, de novo, foram 3 vezes, ele falou, de novo, desça e vá orar. Já foi mais firme, desça e vá orar. Eu disse, tá, Senhor, eu não quero desobedecer não, eu estou cansada, mas eu vou descer. Aí desci, eu não queria desobedecer a ele, eu estava cansada. E ele queria me provar que ele era maior do que o meu cansaço. E naquela hora eu não quis prestar atenção, porque eu estava cansada. Fui pela lógica humana e também a desobediência. Aí desci, e já desci, já não fiquei de joelho, eu fiquei com o rosto no chão, no chão, no tapete que tinha, e comecei a orar. Quando, à medida que eu orava, eu me lembrava de mãe, eu me lembrava das pessoas da família que tinham morrido por aqueles tempos, de pai, de Sônia, de uma prima minha, e ali só vendo pessoas que já tinham, lembrando de gente que tinha morrido, meu Deus, porque eu só estou me lembrando de gente lá de casa que morreu, e lembrando de mãe, lembrando que mãe estava angustiada, lembrando dos meus irmãos em casa que estavam vivos, e angustiada, e meu Deus, depois comecei a me lembrar de Rui, e orando por Rui, Senhor, tem misericórdia de Rui, porque eu estou me lembrando de Rui, meu Deus, aonde Rui estiver, salva Rui, liberta Rui, perdoa os pecados de Rui, salva Rui, meu Deus, era 10 e pouco, tá bom, depois que eu orei, chorei tanto, que eu estava toda suja de tanto chorar, de suor, e levantei para suar o nariz, e aí fui para o banheiro. Quando eu voltei, eu já estava em paz, já não estava mais com aquela responsabilidade de interceder, aquele encargo de interceder, o peso de glória, de intercessão. Aí eu peguei, agradeci o Senhor, fui dormir, não imaginei, pedi a Deus pela vida de Rui, que o Senhor salvasse, não imaginei negócio de... Tá. No outro dia acordei tarde, porque fui dormir tão cansada, eu acordei tarde, não queria levantar, fiquei lá na cama, mas aí demorou um pouco, aí fui tomar banho, eu ia para o hospital fazer uma visita a um pessoal lá que estava de câncer, eu ia com uma irmã da igreja que ia passar lá em casa, me levar no carro para ir para o hospital com ela para orar os doentes, e tá bom. Quando eu estou tomando banho, tomei banho, me arrumei, mas eu estava triste. Não sabia o que eu tinha, eu estava triste, muito triste, não sabia porque eu estava triste. Aí quando eu fui almoçar para sair, só estava meu irmão e eu. Minha cunhada estava trabalhando, que ela, além de pastora, antes ela ia até hoje, guia turística, e meus sobrinhos na escola, ainda não tinha vindo e não ia vir naquele horário. Eles almoçavam em casa naquele dia, não iam almoçar em casa. Aí meu irmão fez o almoço, a gente estava lá, eu e ele almoçando, daqui a pouco o telefone toca, meu irmão foi atender, e aí quando atendeu, alguém lá de casa falou com eles, olha, eu quero lhe falar que passou, Elielso, meu outro irmão que mora em Camaçari, ouviu notícia, Rui dos Santos Dantas, que morreu, que não sei o que, ele que ouviu. Aí ele chegou para mim e disse assim, olha, veio a notícia lá de casa, que Rui morreu. Aí eu cheguei e disse assim, Rui morreu? Isso é verdade?
Aí chegou ele e disse assim, eu falei com eles, procure saber de verdade, da verdade, procure saber de Elielso, que mora em Camaçari, que meu irmão Rui morava em Salvador, para saber notícia se isso checa. Tá bom. Não demorou muito. Ligaram lá para meu irmão foi procurar saber, foi verdade. E aí então, meu irmão chegou e disse assim, olha, disse que foi verdade. Eu disse, foi verdade? Aí depois ele disse assim, meu irmão Elias, o pastor Elias, missionário Elias, falou assim, eu não acredito que Rui morreu, não. Que Rui morreu, não? Porque sempre a gente ouvia a notícia que pessoas ficavam anunciando, dizendo que Rui tinha morrido, que ele gostava muito de correr, viajava muito, que Rui morreu. Graças a Deus, naquele período que falavam mentira, nunca era verdade, mas naquele dia foi verdade. Aí meu irmão, o missionário Elias, disse assim, não é verdade não, eu disse é. Isso não é verdade, disse é. Não é verdade, disse é. Morreu. E desconectou ele aqui dentro de mim. Minha amizade com ele desconectou. Então, resumidamente, quando foi depois, aí a gente soube que a família ia para o enterro. Minhas irmãs e meus outros irmãos iam para Salvador para o enterro, que depois dava notícia. E aí, eu estou no hospital orando as pessoas que estão doentes e tal. E ali eu falava do que tinha acontecido com meu irmão, eu falava que eu estava ali. E Deus não me permitiu vir para a Bahia, eu não vim para a Bahia, Deus não deixou eu vir para a Bahia, não deixou eu pegar voo e vir para a Bahia, e também não daria tempo, mas mesmo assim não deixou, e eu não entendi direito porque Deus não deixou, e procurei descansar no Senhor. Foi quando o Espírito Santo falou assim, 3 vezes ele falou comigo, e eu fiquei maravilhada, que vem a história de Maria aqui. Aí ele falou assim, por que choras? Eu chorando, né? Eu me lembrava do meu irmão, eu chorava. Eu chorei especificamente 3 vezes. Não que eu marcasse que era para chorar 3 vezes. Foi que aconteceu que nesses 3 períodos eu não aguentava a lembrança dele e chorava. E a primeira vez aí o Espírito Santo falou assim, por que chora? Por que está chorando? Aí eu segurava assim, enxugava assim as lágrimas, é mesmo porque eu estou chorando? Porque eu estou chorando? Confiava no Senhor. Passava, quando foi na segunda vez, de novo, aí eu estava aí quando terminou de ouvir do hospital, aí passou pegando minha cunhada, pegando os meus sobrinhos e fomos para a igreja para orar. Uma igreja de uma conhecida nossa, da irmã, que me levou. Ela parou lá, vamos embora parar que está tendo ciclo de oração, a gente vai aproveitar e ora por essas coisas. A gente foi, aí me deram a oportunidade para ir à frente, dar uma palavra. Eu não sabia que meu irmão tinha morrido. E nem a gente também saiu contando, porque a gente foi para o culto, já tinha começado o culto lá. Aí foi quando eu comecei a chorar de novo, aí fui contar para eles, lá dar o testemunho que meu irmão tinha morrido. Naquela hora estava tendo o velório do meu irmão. E aí eu comecei a chorar, e o Espírito Santo tornou a falar, por que choras? Aí eu fiz, é mesmo porque eu estou chorando, né? E parava de chorar. Aí voltei para casa, a gente voltou para casa, o bairro não era muito perto, a gente voltou para casa. Quando a gente voltou para casa, que a gente sentou na mesa, lavou as mãos e todo mundo sentou para tomar café, aí eu sentei na cabeceira. Aí quando eu ouvi o relógio da casa da minha cunhada, bateu 6 vezes, e o relógio da casa dela era igual ao relógio que tinha lá em casa. Quando dava 6 horas, aquele relógio antigo que foi do meu avô, pá, pá, aí deu 6 horas, era o horário que fazia o culto doméstico lá em casa. Quando bateu 6 horas, bateu a saudade lá de casa, me lembrei de mãe, me lembrei de pai, me lembrei de todo mundo, me senti saudade e comecei a sair da mesa, nem comi nada, saí da mesa correndo. Aí, não, deixa, não quero ficar aqui não vou tomar café não, porque eu me lembrei que lá em casa minha mãe estava passando angústia. Ele não era filho da minha mãe, ele era filho do meu pai, mas minha mãe criou ele, terminou de criar ele. Ele tinha muita amizade com minha mãe e morava lá em casa. Aí quando ficou de maior, ele foi embora para a casa da mãe dele, mas ele morou lá em casa. Minha mãe gostava muito dele e tratava ele muito bem. Ele tinha muita amizade com minha mãe e os filhos dele chamavam minha mãe de vó. E aí, então, eu me lembrei, disse, poxa, a mãe tá sofrendo, já perdeu o pai, agora meu irmão mais velho e tal. Aí levantei, fui lá para frente, peguei uma cadeira, botei na porta da rua e sentei. E ali eu disse, Senhor, não estou aguentando. Agora eu não estou aguentando, estou angustiada. Deus, aqui dentro eu tenho paz, aqui eu não tenho paz. Meu Deus, minha cabeça não deixa eu parar. Eu não consigo ficar em paz. Disse, Deus,
eu vou lhe perguntar uma coisa, não me negue. Para onde tem ido meu irmão? Meu Deus, para onde tem ido meu irmão? Meu Deus, o que aconteceu com meu irmão? Ele foi para o céu, para o inferno? Meu Deus, para onde meu irmão foi, meu Deus? Me tira essa dúvida, me ajude, meu Deus, me responde para que eu possa dormir em paz. Ele já foi para o inferno, não vou poder fazer nada, mas eu quero tirar a dúvida. Porque todo dia eu orava, ele pedia que salvasse meu irmão. Senhor, para onde o meu irmão tem ido? Aí quando eu estou assim pensando, aí o telefone todo tocou de novo, aí meu irmão, minha cunhada atendeu e gritou, cunhada. Aí eu ouvi sair correndo, é para você o telefone. Aí eu saí correndo, entrei dentro de casa e fui lá pro quarto atender o telefone. Aí quando eu atendi, era uma das minhas irmãs. Aí, e aí? A gente acabou de chegar do enterro agora, sim, e aí? Eu queria que me dissesse que não era verdade, eu queria que me dissesse que ele ressuscitou, eu queria que me dissesse qualquer coisa que fosse boa e não a notícia de que ele tinha sido enterrado. Olhe, quando a gente estava lá, a pastora deu testemunho de que ele havia aceitado Jesus 2 meses antes e estava congregando lá nessa igreja onde era pastora, era uma pastora, a líder da igreja, e ele estava firme e que ele tinha passado no concurso, ele já era aposentado, ele se aposentou, ele começou a trabalhar cedo, ele se aposentou como motorista, mas depois de aposentado ele tornou ingressar em outros trabalhos para sustentar a casa, né? E ele passou, acho que em primeiro lugar, lá no concurso que ele fez, ele passou. Ele estava muito feliz, que já tinha 2 meses que ele era crente, não sei se chegou a se batizar, mas disse que a pastora dizia que ele dava muito testemunho, que ele era muito fervoroso, muito dedicado, o irmão Rui. E eu fiquei muito feliz porque ele tinha aceitado Jesus. Eu sou pastora, eu ainda tenho mais 3 irmãs que são pastoras, tenho primos que são pastores, e fiquei muito feliz de saber que ele tinha sido cuidado por uma pastora também, igual a nós, irmãs dele. Aí, que ele viria lá para casa no outro dia, ver minha mãe, contar, enfim, ver a família, que já fazia um tempo, 4 anos que não via a família, desde que meu pai havia morrido. E aí, nisso aí, ele vindo muito alegre, disse que passeando na rua no carro dele, disse que lá na rua infartou, e lá na rua teve um acidente com ele morto dentro do carro, o carro desgovernou e teve um acidente, e aí foi por isso que saiu no jornal da Bahia, de lá de Salvador, saiu o noticiário de Rui dos Santos Dantas, que havia falecido e tal. Aí eu disse assim, e aí? Aí foi quando ela, assim, antes ela não tinha me dito que tinha aceitado, ela falou assim, não, ele aceitou Jesus, que a pastora falou, que tinha 2 meses que ele tinha aceitado Jesus, estava firme com Jesus. Ah, eu dei um grito, eu gritei, Glória, que eu fiquei rouca na mesma da hora. Fiquei rouca, feliz, de Senhor. Assim, antes o Senhor falou assim, não chore. Por que está chorando? Eu estava chorando, ouvindo a menina falar e chorando. Aí o Senhor disse, não chore. Eu disse, não chore. Para onde tem ido meu irmão, Senhor? Ele disse assim, você não me entregava ele todo dia nas minhas mãos? Ele está nas minhas mãos. Aí eu dei-lhe um grito de glória a Deus. Fiquei muito feliz daquele dia, nunca mais. Naquela hora passou dor de cabeça, passou peso, eu dormi em paz, não chorei, não choro. Eu lembro do meu irmão com saudade, mas não choro. Houve um consolo de Deus, foi igual Jesus dizendo para Maria. E o anjo disse para Maria, por que choras? E Jesus disse, por que choras? Por que estás chorando? E quando ele disse isso para mim, ele estava dizendo, não chore não, ele está comigo, você não me entregava ele todo dia, eu disse, entregava. Ele disse, ele está nas minhas mãos, ele está comigo. E assim Jesus está lhe perguntando, por que choras? Ele está aí contigo, ele quer lhe dar solução, ele tem a solução, ele tem a libertação, ele tem a salvação para você. Entrega a sua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, está chorando, desespero, tudo dando errado na sua vida, Jesus é a salvação. Porque Jesus, me recebe como teu filho, perdoa os meus pecados, me recebe como teu filho, tua filha. Oh, venha ser o meu Senhor, meu Salvador, consola meu coração, escreve meu nome no livro da vida, me enche com teu Espírito Santo. E você que está afastado, volta, Senhor, eu quero de volta aos teus braços, eu quero de volta, me perdoe, porque eu desacreditei e achei que tudo, esses problemas eram maiores, era o fim da minha vida, mas não é. O Senhor está me perguntando porque chora, eu estou lhe dizendo, Senhor, eu estou chorando por isso, isso e isso, e o Senhor está dizendo, eu sou o teu consolo, eu tenho a resposta, eu tenho a vitória, eu estou aqui, eu vou resolver, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou lhe dar, está no controle. Fica no Senhor, dá o seu joinha,
aperte o seu sino da notificação, dá seu like, manda para tantas outras pessoas, participe, envie para outras pessoas, mande se inscrever e coopere conosco, conto com você, nos ajude para que com a notificação, com o sino da notificação, você vai estar confirmando que esse conteúdo de suma importância é importante para você, para aqueles que ainda não te conhecem. Envie para todas as pessoas que ainda não são salvas. Envie, serve para você. Está desviado, volte, está fraco, volte. Jesus está voltando, peça aí para ele encher do Espírito Santo, se firmar. E eu encerro dizendo, por que choras? Por que choras? Não chore não. Jesus é o teu consolo. Ele tem a solução. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigada, em nome de Jesus.